De Curitiba, olha só essa história, 1h da tarde, dia de semana. Uma rua cheia de câmeras de segurança. Nem isso foi suficiente para impedir essa cena. Um homem negro espancado por um sujeito branco com golpes de cacetete. Mas quem era ele? Segurança, será? O homem não reage em nenhum momento enquanto apanha e também é mordido pelo cachorro do agressor. O cara ainda incita o cachorro para ir para cima. As imagens são absurdas e revoltantes. A vítima é um músico, Odivaldo Carlos da Silva, que é conhecido como Neno. O Neno tem 55 anos de idade, gente. Olha como é que ficou a cara dele. O Neno está se recuperando, mas teve o maxilar quebrado e vai ter que passar por uma cirurgia no olho. Vou falar agora com a Bruna Frenner, que tem mais informações desse caso pra gente, porque todo mundo quer saber, né, Bruno? O agressor já foi identificado, vai ser preso. Como é que a polícia está tratando esse caso, Bruna? O autor já foi identificado, ainda não foi ouvido pela Polícia Civil. Nós falamos ao vivo aqui, bem em frente do 1º Distrito Policial, onde acabou o depoimento do Neno. Ele estava com muito apoio de muitas pessoas, movimentos negros também aqui de Curitiba. A gente vai acompanhar a primeira reportagem desse caso, porque tem mais, viu, Jasson? A gente preparou outras reportagens, porque a história é complexa e tem muita coisa para falar em relação a esse assunto. Olha só o VT. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança de um prédio. O músico Odivaldo Carlos da Silva, de 55 anos, conhecido como Neno, foi atacado por um homem armado com um cacetete e uma faca, além de um cachorro. O agressor se aproxima e, segundo Neno, começa a xingá-lo. São vários golpes, na nuca, no rosto e nas pernas de Neno. Quando chegou perto de mim, ela começou a me xingar. De negro, macaco, morador de rua tem que morrer. Eu pensei que o cara só estava louco, só estava me xingando. Eu falei, vou embora, né? Vou continuar andando. Foi quando eu recebi o golpe no rosto. Era por volta de 2h da última terça-feira. O músico caminhava aqui pela rua Doutor Fevre, no centro de Curitiba. Ele estava saindo do almoço, indo para casa, quando foi atacado pelo homem que alega nunca ter visto. Quando ele deu a primeira pancada, eu já perdi um pouco o sentido. Daí ele deu mais uma no meu pescoço. E daí, como eu afastei dele, ele mandou o cachorro me atacar. Você não conhece esse homem, nem lembra dele de lugar nenhum? Na minha vida, eu nunca tinha visto. O músico está com o rosto todo machucado, levou 5 pontos, trincou o maxilar e vai ter que passar por cirurgia no olho esquerdo, além das marcas das mordidas do cachorro. Quando as pessoas sofrem isso, a gente faz, né? Comigo, graças a Deus, porque eu tô com 55 anos, nunca aconteceu, uma hora pode ser que aconteça. E aconteceu comigo e eu estou realmente em pavor. Essa testemunha, que prefere não ser identificada porque está com medo do agressor, viu toda a situação. Foi tão inacreditável, tão violento, que deu um choque. Eu fiquei em estado de choque. Mas aí nisso ele veio vindo, passou ao meu lado e eu comecei a falar. Eu e a Gari, que estávamos aqui, a gritar: o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando ela foi tentar ajudar Neno, o homem com um cacetete em mãos também a ameaçou. Aí ele veio pra cima da gente: cala a boca, senão vai sobrar pra vocês. Porque vagabundo, morador de rua, tem mais que apanhar mesmo. Nisso, a Gari continuou a discussão com ele. Eu saí correndo atrás do Neno, aí consegui alcançá-lo no Teatro Reitoria. Ele estava muito assustado, sangrando demais. Ele queria ir pra casa. Eu disse: não, pra casa de jeito nenhum. Polícia e o hospital. A família do músico está indignada. No começo eu achei que fosse tão grave. Quando ele me mandou a foto do que tinha ocorrido, eu fiquei muito apavorada. A gente tem filho também que estuda, que vai para a escola, que se expõe por aí, e a gente não tem segurança. Né? A coisa aconteceu 1h30 Como que você... No centro, como é que você vai se esconder disso? A esposa de Neno explica que um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar, mas que o documento não menciona um possível crime de racismo sofrido pelo músico, que após conversar novamente com a PM, um boletim complementar foi registrado e uma audiência preliminar sobre o ocorrido foi marcada para o dia 20 de março do ano que vem.
Mais de 100 dias de espera. Quando levaram esse boletim lá, eu estava no hospital. E só mandaram eu assinar, e como eu estava com o olho ainda machucado e com muito saindo sangue ainda, eu não tive condições de ler. Eu achei assim que eles trataram de modo muito leve. Uma coisa que, ao meu ver, assim, foi muito grave. Eles, acho que, esqueceram de colocar que ele foi tratado com termos racistas, que foi xingado na frente de todo mundo, que daí outra pessoa que tentou ajudar, também de pele negra, ele também teve o mesmo comportamento. Quando ele me xingou, a mim e a Gari, a gente via muito ódio, assim, muita raiva na cara dele. Ele falava que ele era ex-policial. Independente se é morador de rua ou não, tu és uma pessoa que merece respeito. Até porque nós temos uma Constituição que garante isso para todos nós, né? O homem que atacou o Neno foi identificado. É Paulo César Bezerra da Silva, de 36 anos. De acordo com a polícia militar, ele foi levado até em casa para deixar o cachorro no local e depois encaminhado para o cartório do 12º Batalhão. Ele foi liberado na sequência. Ele até foi detido na hora pelos PMs e foi solto em seguida. Eu acho que, na verdade, ele teria, como foi flagrante, assim, eu acho que ele deveria estar preso ainda. Percebo, assim, vários crimes, realmente, de uma pessoa que tenta achar que o que não é o ideal dele, ele acha que tem que excluir. Eu não posso mostrar meu rosto, eu não posso dizer quem eu sou, e ele está solto, ele está livre. Então, ele é um cidadão brasileiro, ele pode andar livremente por aí. Eu não sou cidadã, tenho que me esconder e ainda posso, né, sofrer as consequências de ser uma mulher negra, ou como Neno, de ser um homem negro, porque a qualquer momento a gente pode ser violentado. Neno tem diversos trabalhos conhecidos, entre eles o destaque com a banda Jambi. Essa é a barca para a Ilha do Mel, essa é a barca para a ilha. E agora ele está impossibilitado de trabalhar por causa das lesões. A família espera que Paulo César responda pelo que fez. Me parece que é uma pessoa que estava muito tranquila assim, na ação que ele estava fazendo. Eu acho que foi assim, bem intencional. Eu creio que ele gosta de fazer esse tipo de coisa e está bem habituado assim, a fazer o que fez, sabe? Eu gostaria que ele tivesse sendo tratado como um bandido que comete crime contra as pessoas. Quando eu consegui conversar com o Neno naquele momento, eu comecei a chorar, ia chorar muito, por ver aquela situação. Pô, ele é um senhor, 55 anos, caminhando, ele vinha caminhando, normalmente de boa, distraído, e de repente, pá, tu levas uma cacetada na cabeça, surreal. É um sentimento que não dá para escrever, de tantas coisas que passam na cabeça da gente, né? De impunidade, assim, né? Da tristeza, a pessoa sair impune, de fazer uma coisa dessa, ser impune, porque eu tô com o rosto machucadaço, né? E agora, como eu trabalho com isso, com música, meus braços não posso tocar, eu não posso cantar. E como é que eu vou ganhar meu pão? Eu não sei o que é, só Deus e a justiça. Espero. Só queria saber o seguinte, quem é esse cara? Quem ele acha que é para agir dessa maneira contra um ser humano? Aliás, se tivesse feito isso contra qualquer ser vivo, já seria um absurdo. Quanto mais para um ser humano passando por uma rua de Curitiba, uma rua, se eu não me engano, é a Dr. Five, né? Dr. Five, uma rua praticamente no centro de Curitiba, independentemente do lugar que fosse. Poderia ser em qualquer lugar da periferia, não se faz isso. Quem é ele? Usa um cacetete por quê? É vigilante? O homem não deu nenhum motivo para nenhum que pudesse causar qualquer tipo de reação. Ele estava circulando pela rua e se era um morador de rua, ou se fosse um empresário, ou se fosse um comerciante, entendeu? Ou se fosse um vendedor de loja, qualquer pessoa que fosse. Quem é esse cara que acha que tem o direito de carregar um cacetete e querer bater em gente na rua? Por quê? Quem ele acha que é? Quem ele acha que é? Por que ele está fazendo isso? Foi contratado por alguém? É iniciativa dele? Se vestir dessa forma, carregar um cacetete? Está querendo fazer o quê? Uma limpeza na cidade, tirando os moradores de rua da circulação? Eu até ia falar uma outra palavra que eu não vou nem falar.
Bruna Frenner, é isso que a gente está se perguntando aqui agora. O que esse homem fazia armado com um cacetete na rua, agindo dessa maneira? Já se sabe o porquê disso? Jasson, a Polícia Civil está buscando todas essas respostas. Agora, uma coisa que eu posso já te garantir é que o caso do Neno, ele serviu, digamos assim, para trazer luz a tudo isso. Por quê? Essa não é a primeira vez que esse homem, o Paulo César, então suspeito de agredir Neno, comete esse tipo de violência. Há outras imagens já de câmeras de segurança, porque depois que surgiu esse caso do Neno, as pessoas começaram a identificá-lo de outras situações. A nossa equipe, hoje cedo, circulou ali na região do centro, eu consegui conversar com outras pessoas que, já presenciaram o Paulo fazendo isso, ou seja, não foi a primeira vez. É a suspeita aí de que ele faz isso como rotina, esses atos de violência. Uma coisa agora que foi muito grave, que a nossa equipe ouviu, Jasson, que eu vou trazer aqui para você, que eu acabei de falar para o doutor Danilo Zarlenga, delegado responsável por esse inquérito policial, é de que uma testemunha disse à nossa equipe de que o Paulo César é financiado por empresários. Olha o absurdo dessa denúncia. De que Paulo César recebe dinheiro de empresários da região do centro de Curitiba para fazer uma limpa na região e para que ele não permita que moradores em situação de rua estejam circulando ali naquela região. Deve ser por isso que a gente já viu outras imagens de câmeras de segurança com o Paulo mandando o cachorro atacar, ele partindo em cima das pessoas com o cacetete, independentemente, né, da situação da pessoa. Até porque o Neno, o músico Neno, né, tem casa, tem família, não é um morador em situação de rua, mas mesmo que fosse, obviamente não merece esse tipo de violência. Mas a gente tem uma outra reportagem daqui a pouco, Jasson, trazendo todos esses detalhes, e já afirmo aqui para você que o delegado Danilo Zarlenga já informou que vai então indiciar muito provavelmente o Paulo por tentativa de homicídio e também o crime de racismo, viu, Jasson? Gente, morador em situação de rua, quem tem que cuidar é a FAS. É a Prefeitura de Curitiba, não é ninguém que não seja ligada à instituição. Prefeitura de Curitiba, que ofereça um cuidado, um atendimento para essas pessoas, uma oportunidade de deixar a rua, enfim, é isso que tem que ser feito. Agora, pior ainda essa informação, hein, doutora Márcia, de que esse homem estaria sendo financiada por comerciantes ou empresários da região, por moradores, não sei. Não pode, gente. O que é isso? Como é que você contrata alguém para bater em pessoas no meio da rua? Eu digo bater em pessoas no meio da rua, porque o que ele fez? E olha o que ele fez com o músico. Quem vai arcar com as consequências? Quem agora vai dar atenção aí pro Neno? E aí, a FAS já foi falar com o Neno? Hein? Órgãos de direitos humanos já foram falar com o Neno? Quem vai dar uma oportunidade agora, que vai ajudá-lo na recuperação? Será que os mesmos que estariam patrocinando o serviço desse homem aí agora vão ter a cara, vão ter a dignidade de chegar e oferecer uma ajuda para o Neno também? Se isso realmente for verdade, a polícia tem que apurar. Isso é muito grave, doutora. Olha, eu espero do fundo do meu coração que as pessoas não estejam contratando pessoas para cometer crime, que é exatamente isso. Você está contratando alguém para ficar impedindo que pessoas andem, residam, fiquem na rua, exerçam o direito de ir e vir, eles são tão criminosos quanto essa pessoa medíocre que está mostrada ali. Esse agressor, ele é medíocre, não sei o que ele pensa sobre ele mesmo, que não faz muita diferença, mas se ele quer limpar o universo, é só ele ficar dentro de casa. Já melhora muito o mundo a gente não vendo ele, não vendo ações como essa, que não entende que uma outra pessoa, só porque ela é diferente de você, ela não tem o mesmo direito que você. Não. E aqui a diferença ficou mais gritante. Ele é um criminoso, ele não tem direito de ficar na rua. Já o Neno é uma pessoa que só estava passando pela rua. Se fosse habitar na rua, não existe lei que proíba isso. Né? Aí sim temos que buscar os órgãos de defesa, podemos auxiliar de outra forma, mas nunca, em tempo algum, se pode ser tão medíocre a ponto de acreditar que aquele outro ser humano que está na rua não pode transitar. E com o agravante, ele ainda usa um cachorro como arma. E parece até que é treinado para isso, Ele usa o cachorro como arma, um cão de ataque. Um cão de ataque, ele tem que ser cuidado. Se ele usa como arma, ele também não pode ficar... Os órgãos de defesa dos animais têm que tirar esse cachorro desse homem. Porque como é que ele tornou esse cachorro tão violento? Não foi dando petiscos, né? Obrigado, Bruna Frenner, que volta a conversar com a gente daqui a pouquinho, aqui agora com a nossa Bruna Frenner, ao vivo, porque nós já temos a identificação do homem
que espancou um homem branco, que espancou um homem negro no centro de Curitiba. Pelas informações do boletim de ocorrência, também conseguimos o endereço. Bruna, você foi atrás do paradeiro do Paulo César? E aí, parece que no caminho você recebeu até mais denúncias aí. O que você tem para trazer para a gente a partir de agora? Isso mesmo, Jasson. O Paulo César, ele mora na região ali onde essas agressões aconteceram. E diante disso, a gente começou a conversar com as pessoas ali daquela região, justamente para entender quem é Paulo César. Aí que as testemunhas, as pessoas, reafirmaram o que já havia sido dito aqui em reportagem, por outras testemunhas que presenciaram a cena, de que Paulo já age assim de forma costumeira com moradores em situação de rua. E a gente vai trazer agora a reportagem que teve, então, durante essa reportagem, a denúncia de que Paulo estaria recebendo de empresários da região para eliminar, para retirar moradores em situação de rua da região do centro de Curitiba. Olha só. Desde a agressão, Paulo já foi visto algumas vezes circulando pelo centro de Curitiba. Inclusive, já foi fotografado. O que acontece é que ele mora na região. E agora, nossa tentativa vai ser de encontrá-lo, de falar com ele e, então, tentar uma explicação para o que aconteceu. A gente tem a informação de um possível endereço dele, na verdade é um endereço que ele disse para a polícia, que consta no boletim de ocorrência. A gente vai bater aqui, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Uma casa bem grande. Paulo! Tem um guarda-chuva, né? Paulo! Bem, esse endereço a gente não conseguiu. Eu recebi um outro endereço de uma testemunha. A gente vai tentar ir até lá. Também é no centro da cidade. Vamos lá. A outra informação que chegou para a nossa equipe é que o Paulo mora exatamente onde aconteceu a agressão, na rua Doutor Fevre, no centro de Curitiba. Então agora a gente vai tentar bater, falar aqui com as pessoas para ver se alguém sabe onde esse homem mora. No meio do caminho, encontramos uma mulher que diz já ter visto o mesmo homem dar ordem para o cachorro atacar pessoas em situação de rua. Até achei que era brincadeira dessa pessoa, que eu achei que era um carneiro, um morante de rua, com o cachorro atrás. Mas não era, porque daí eu vi que em seguida vinha ele correndo, incentivando o cachorro e depois correu até não sei aonde, que eu não vi, e depois veio com o cachorro na corrente. Não é nem guia que ele usa uma corrente mesmo. Aí eu passei com as minhas cachorrinhas no sábado, no finalzinho da tarde, ele passou, ele me cumprimentou com o cachorro na corrente e daí ele foi numa barbearia que tem na esquina aqui perto. Ele mora na região, eu acho. Esse morador da região diz estar com medo da proximidade com o agressor. É algo que preocupa a gente que está morando aqui na região. Eu, por exemplo, estou chegando à noite, eu sou um homem negro que está chegando aqui à noite em casa, então eu tenho medo de cruzar com ele, ser vítima das agressões também. Durante a busca por Paulo, a nossa equipe encontrou uma mulher que contou que o suspeito de agredir Neno recebe de empresários da região para ser uma espécie de segurança e expulsar pessoas em situação de rua. Conheço sim a pessoa, sei que a pessoa anda aqui, ele é pago por alguns empresários, alguns lojistas, para bater nos mendigos das ruas. Tu tá brincando? Foi a informação que eu apurei, é isso que eu falo. Nossa equipe, então, acabou de receber a informação de que o Paulo César, suspeito aí de agredir, então, o músico Neno, recebe de empresários para fazer um serviço, no mínimo estranho, de eliminar os moradores em situação de rua dessa região. E que, por isso, então, ele teria confundido o músico com o morador em situação de rua. Essa questão de empresários estarem financiando essas agressões, esses episódios de racismo, é algo absurdo que tem que ser investigado pela Polícia Civil, é algo que tem que ser apurado e esse homem tem que ser punido. Tá aí,
então, né, Jasson, depois, então, quando a gente começa a investigar, começa a ir atrás das histórias, a gente começa também a receber mensagens. Eu acabei de receber mensagem de uma outra testemunha que disse que já viu o Paulo, já presenciou o Paulo fazendo isso com outras pessoas, outro morador em situação de rua, também o ofendendo, também era um homem negro, também insultando, chamando de macaco. Então, Jasson, a história não para por aí, viu? Importante a gente falar que é uma outra reportagem feita pela nossa equipe agora cedo, aqui do 1º Distrito Policial, onde o inquérito foi instaurado e conduzido, então, pelo delegado Danilo Zarlenga. Então, há mais informações para passar aqui para o telespectador do BG, viu? Pois é, e aí eu fico perguntando o seguinte, o que o cidadão tem na cabeça, o que ele acha, por que ele acha que ele tem o direito de botar um cacetete na cinta e fazer o que ele faz? Quem deu a ele esse direito? Isso não se faz de maneira nenhuma. Ninguém dá um direito desse para ninguém, ninguém tem esse direito de atacar as pessoas no meio da rua, fazer o que ele fez, fazer o que ele faz. Segundo testemunhas, não é a primeira vez que ele faz isso. Neno, toda a nossa solidariedade a você, Neno. Músico de Curitiba, 55 anos de idade, circulando pelo centro de Curitiba, de repente é agredido desta forma. E agora vem esse histórico, doutora Márcia, de que não é a primeira vez. Veio esse assunto à tona e aí tem que ser apurado com seriedade, porque não tem como aceitar a situação de que alguém estaria pagando esse homem para ele agir dessa maneira. Como assim? Vai botar um cacetete na cintura e vai sair por aí espancando as pessoas, dizendo que não pode passar numa calçada aqui ou ali, ou permanecer aqui ou ali? O Neno estava passando, ele não estava nem parado, ele estava passando quando ele foi agredido, pelo amor de Deus. Sabe o que é estarrecedor? Há essa notícia de outras situações anteriores e nós sabemos que os moradores de rua, né, as pessoas que estão em situação de rua, elas não costumam relatar os eventos que acontecem com elas, de agressões, ofensas e outros, a não ser quando elas precisam de atendimento médico e ainda assim elas evitam contar em que condições isso aconteceu. Então, provavelmente nós temos muitas outras vítimas que não há relato a respeito, porque essas pessoas se sentem numa situação tão vulnerável que não buscam apoio, né? Chegou um vídeo novo aí, deixa eu ver esse novo vídeo. Ele age da mesma maneira, é isso? Abre pra mim aqui. Olha aqui, doutora, é esse vídeo aqui, ó. Seria ele também, ó o cachorro lá, ó, tá vendo, ó? É o mesmo homem, dá pra ver, né? É o mesmo homem, a gente borrou um pouquinho. A forma dele segurar a tonfa, que é errado. Né? E o cachorro agindo da mesma forma, parece que o cachorro é treinado para isso, né? Ele dá a ordem, né? Dá o comando e o cachorro vai para cima. Ele está utilizando o cachorro como uma arma, poderia usar uma pedra, poderia usar uma faca, um veículo, mas está usando o cachorro como uma arma nesse momento, né? A polícia fala alguma coisa? Como é que está sendo essa investigação? Porque ele foi preso em flagrante, mas foi solto. Isso, Jasson. O inquérito já foi instaurado aqui no 1º Distrito. Provavelmente, né, é possível, porque o delegado ainda vai ouvir o Paulo, tá? Ele ainda não foi ouvido pela polícia, mas ele deve ser indiciado por tentativa de homicídio e também pelo crime de racismo. Então a investigação continua e toda novidade a gente traz aqui no Balanço Geral. Obrigado, Bruna. Nós vamos trazer agora para você... Duas horas mais 3 minutos, estamos de volta com o Balanço Geral nesta segunda-feira. A semana promete muita emoção e a gente está aqui trazendo muita informação para você. O músico negro que foi espancado por um homem branco no centro de Curitiba prestou depoimento à polícia. Ele foi atacado por um rapaz que diz ser segurança na rua Dr. Five e, de acordo com o que a nossa reportagem apurou, esse homem seria financiado por comerciantes ali da região. Veja. Na manhã desta segunda-feira, Odivaldo Carlos da Silva, o Neno, acompanhado dos advogados e de muito apoio de movimentos negros, veio até o 1º Distrito Policial para prestar depoimento. O que você então trouxe ali para o delegado? O que você trouxe nesse depoimento? Bom, como a televisão já tinha mostrado, né? E ele também já tinha visto a reportagem e viu
o peso que foi a situação, né? Nós somos afetados no nosso dia a dia por causa de ações como essa. Hoje foi o Neno. Eu moro aqui no centro e eu posso estar passando numa rua qualquer e por ser negro e por ser filho de nordestino e por ser, de repente, como é que se diz, uma pessoa pobre, eu posso estar sofrendo o mesmo tipo de ação por ser uma pessoa que está fora do padrão estabelecido por essa sociedade racista. E a gente veio aqui não só prestar solidariedade, como também exigir justiça para que o agressor seja preso por crime de ódio, porque foi isso, né? Motivação racial. O inquérito policial foi instaurado no 1º distrito. A responsabilidade dessa investigação é do Dr. Danilo Zarlenga. Nesse momento, ele não vai conceder entrevistas, mas já disse que é possível que o suspeito das agressões responda por tentativa de homicídio e também por racismo. Foi equivocada a posição da Polícia Militar, dizendo que era uma agressão comum, uma lesão corporal leve, e soltou o agressor por conta dessa posição equivocada, né, orientada de maneira a liberar esse agressor. E agora, a nossa posição hoje aqui, sustentando com o delegado, isso é uma tentativa de homicídio qualificada por motivação racial. E isso vai ser acolhido pelo delegado, que já sinalizou, vai ouvir o agressor amanhã e, a partir disso, vai representar pela prisão desse cidadão. O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Paraná, CONCEPIR, enviou ofício ao secretário de Justiça, Família e Trabalho, Elias Carbone. O documento pede a prisão do agressor Paulo César Bezerra da Silva. O Conselho ainda destacou que a Polícia Militar foi levada ao erro e não levou em consideração a testemunha que relatou que o agressor teria dito em tese que negro e morador de rua tem que morrer, caracterizando assim o crime de racismo e lesão corporal. Era flagrante, e no flagrante tem que ser prisão. Ele cometeu um crime em tese de racismo e também um crime em tese de agressão física seguido de agressões muito profundas, né? Quer dizer, de homicídio. Então, isso tinha que ser flagrante. Nesta segunda-feira, novas imagens foram divulgadas de mais uma agressão do suspeito de bater em Neno. Paulo aparece batendo numa outra pessoa e também estimula o cachorro a atacar, reforçando a versão de testemunhas de que não é a primeira vez que o suspeito agride pessoas. Já vieram outras pessoas me relatar mesmo, pessoas que eu conheço, que me relataram que tiveram seu filho que também sofreu essa violência, vizinhas ali da região, mulheres, idosos que têm relatado que essa pessoa tem realizado um verdadeiro terrorismo ali na região central de Curitiba. No meu coração, eu perdoaria porque eu tenho o coração de ser humano, mas eu acho que a justiça acho que tem que falar mais alto nessa hora. A punição é um jeito de que a pessoa não possa fazer mais isso, né? Neno, tem que ter punição sim, sabe, Neno? Tem que ter punição até para que sirva realmente de exemplo, porque esse tipo de situação a gente não pode aceitar de maneira nenhuma. E tem também de fazer barulho, ou seja, aproveitar, infelizmente, a situação que aconteceu com o Neno, para que se fale sim sobre esse racismo, às vezes velado, às vezes não, e que ainda existe, que ainda permeia nossa sociedade e que é absurdo que isso exista. Então, sim, ele tem que ser punido pela tentativa, processado e posteriormente punido, por essa tentativa de homicídio que ele fez, utilizando-se inclusive do cachorro nesse momento, e também por essa crime, como foi bem falado, de ódio, ou seja, na situação de colocar que se você não é igual a mim, você tem que ser julgado, seja pela condição de raça, pela condição de ser morador de rua, como essa pessoa interpretou, por qualquer outro motivo. A gente não pode tolerar mais isso. Vou dar uma paradinha aqui com o nosso balanço geral, deixa eu dar uma circulada aqui, deixa eu ver a cidade. Nesse momento, meia dúzia de gato pingado andando olha ali ali, pela região. Uma sombrinha. Olha, né, uns molhados andando ali na região da Rui Barbosa, né? Você vê ali a Rua da Cidadania da Matriz, mas tem gente circulando pela cidade, né? Guarda-chuva e tal, e vamos embora. Mas esse chove para não dá coragem de caminhar. É